Eu não vi de família rica e também não conheci muitos ricos na minha infância ou na minha adolescência. É muito engraçado o título desse vídeo, que eu quero contar aqui quais são as lições que eu aprendi convivendo com pessoas ricas, ou seja, pessoas que fazem muitos milhões, ou seja, muitos dinheiros, seja em real, em dólar. Eu já convivi com muitas pessoas assim, mesmo saindo de uma periferia no Nordeste brasileiro e construindo uma empresa de sucesso, graças a Deus. Eu quero contar essas lições aqui porque eu sei que você que está me assistindo aqui agora quer também ter conselhos milionários, e eu acho que é uma das coisas que eu mais busquei quando eu tive que sair da CLT e começar a empreender, foi buscar conselhos de pessoas que já construíram algo grandioso. Que você também deve consumir livros, podcasts, vídeos na internet, seguir pessoas nas redes sociais, né? E se você quiser me seguir também, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para poder receber conteúdos, né, toda semana aqui, que a gente fala sobre escala, fala sobre riqueza, fala sobre construção de negócios com a internet. E no começo eu fui assim, porque eu não tinha contato de fato com pessoas ricas. Eu vim de uma situação muito pobre e eu vou mostrar para você aqui algumas coisas que eu aprendi convivendo quando eu comecei de fato a me conectar com essas pessoas que tinham mais dinheiro do que eu. Lembrando que eu acredito que o Brasil ele tem muitas camadas sociais. Não é só classe média alta, super ricos, milionários, bilionários. São tantas camadas sociais que, só para você ter uma ideia, né, no meu bairro de periferia, da minha rua, por exemplo, eu lembro muito bem que sempre tinha aquela criança, aquele amiguinho lá que ele era mais rico, né? O pai tinha um bom trabalho, né? Tinha um carro, levava a família para poder viajar. Então, são várias camadas sociais, às vezes em um mesmo lugar, em um mesmo ambiente. Mas quando eu me mudei do Nordeste já adulto, casado, para São Paulo, só para vocês terem uma ideia, a minha faixa de renda era entre 10 e 15 mil reais. Estávamos ainda construindo, né, o nosso negócio, a Mentory, né, com produtos digitais. De um lado, para compor a renda para digitais, do outro lado, serviços, eu fazia site. E é engraçado porque eu comecei a me conectar diretamente não com milionários ou bilionários. Eu comecei a me conectar com pessoas que ganhavam talvez 3, 4, 5 vezes mais do que eu. E eu lembro muito bem que ao me aproximar dessas pessoas, né, e o primeiro contato que eu tive com essas pessoas que na época já faziam 6 dígitos, 7 dígitos com produtos digitais na internet, comecei a entender a mente que estava por trás deles, né? O que eu faria, o que eu deveria fazer para poder chegar no patamar deles, que era de fazer 6 dígitos, 7 dígitos ali no digital. E eu comecei a mapear cada passo e pedir vários conselhos para eles. Se vocês verem lá nos primeiros vídeos lá do YouTube aqui, lá para o ano de 2019, 2020, você vai encontrar talvez duas pessoas, dois queridos amigos meus que foram as primeiras pessoas que eu convivi que realmente tinham muito dinheiro. Tinham um dinheiro que de fato eu nunca tinha visto na vida, né? E eu passei por muita dificuldade financeira. E quando eu comecei a conectar com eles, e aí você até me pergunta, Ed, como é que você fez para conectar com essas pessoas que têm mais dinheiro, teria mais dinheiro que você naquela época, né? É uma lição que eu vou falar para você aqui já, né? Tá aqui na minha colinha aqui, mas quando você se conecta com essas pessoas, você começa a absorver e a observar tudo para que você possa aplicar na sua vida também. Então, se você quer ser rico, se você quer ser milionário, se você tem uma meta muito grande para poder fazer muito dinheiro, fica aqui nesse vídeo, porque eu vou te contar basicamente tudo o que eu aprendi com essas pessoas, e são conselhos que vão trazer muito mais escala para o seu negócio, começando pela sua vida e pelas decisões que você toma na sua vida e até também na sua forma de pensar. A primeira coisa que eu aprendi com essas pessoas que têm muito dinheiro não é sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar inteligente. Pessoas que eu conheci, né, e que eu conheço hoje em dia, né, que são multimilionários, eles não trabalham baseado em volume. Eles trabalham baseado em esforço inteligente. E isso eu tinha ouvido falar da primeira vez num livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Então, quando eu me conectei com essas pessoas, eu comecei a perceber o grau de sofisticação que eles aplicavam no trabalho deles. Então, eu entendi que
basicamente não era o fato de trabalhar 10, 12 horas por dia, mas era sobre trabalhar nas coisas certas. O que eles faziam que poderia gerar o máximo de resultado possível, sem precisar necessariamente gastar aquelas horas ali no trabalho cansativo e excessivo. E eu vou falar para você que eu cometi já esse erro, e talvez você já cometeu esse erro também, ou está cometendo, que é achar que trabalhar muito, trabalhar 8, 10, 12 horas, vai te gerar um tipo de resultado. Lá no começo, eu trabalhava 8 ou 10 horas e não tinha resultado. Eu conheço amigos meus que começaram digital comigo, que trabalhavam pra caramba, faziam de tudo, e não conseguiram ter o resultado, por exemplo, que eu tenho hoje. Porque justamente eu aprendi muito cedo a focar a minha energia e onde geraria o máximo de resultado possível. Quando você trabalha na coisa certa, você começa a compreender que a tua energia vai por esse lado, vai por esse caminho, então você só segue. E isso acaba sendo uma lição que eu aprendi porque eu via muitas pessoas, pessoas que começaram até no digital comigo, que focaram em tantas coisas diferentes, em vários caminhos diferentes, que não conseguiram ter resultado. Focava em perpétuo, focava em lançamento, focava em criar 50 tipos de produtos diferentes. E eu tentando manter, porque eu não vou mentir para você, é difícil quando você é um empreendedor, tem muitas ideias e você conseguir manter uma clareza e manter um foco daquilo que, de fato, gera resultado. Então eu aprendi com eles que eu deveria parar de tentar fazer muitas coisas diferentes. Então tem um grande amigo meu, que é o Juliano Leme, que foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, que faturavam já 6, 7 dígitos em campanhas milionárias, se conectavam com pessoas que tinham muito dinheiro. O Rony Saran, sócio do Juliano também, ambos ali construindo os negócios. Assim, as primeiras pessoas que eu tive contato, de fato, no mercado de infoprodutos que já eram grandes, eles me ensinaram o poder de ser consistente em uma única estratégia na época. Então eles faziam muito bem lançamento. Eu comecei a compreender que focar em uma única estratégia naquele momento de começo, rodando ali um MVP e potencializando ainda mais aquela estratégia na época, conseguiria gerar o máximo de resultado com menos esforço. Então eu peguei, no caso, a minha sócia, que é minha esposa, a Clara, a gente começou a criar um MVP ali de um produto e a gente começou a lançar todos os meses até dar bom. Eu não vou mentir para você, a nossa mente ela acha que quando uma estratégia não funciona, eu preciso ir para uma estratégia 2 ou 3 e você fica mudando. E esse é um período das pessoas que não têm resultado. São pessoas que testam muita coisa, mudam sempre, nunca conseguem permanecer de forma precisa e constante na mesma estratégia ou no mesmo produto. Toda vez que você muda, você zera os seus dados, zera a estatística e começa tudo de novo. É mais difícil você recomeçar do que continuar progredindo naquilo que você já está fazendo. Esse conselho agora eu aprendi com a Clara, que ela aprendeu com uma mentora dela, que ela conseguiu se conectar ali quando a gente estava morando em São Paulo, Hoje a gente mora aqui na Espanha, que foi: nunca é sobre economizar dinheiro, é sobre fazer mais. Isso aqui já muda completamente a mentalidade de quem está querendo construir algo superior, algo maior, algo milionário. A maioria dos gurus financeiros vai falar para você: economize dinheiro. Enquanto as pessoas que realmente, verdadeiramente têm sucesso com resultados financeiros, elas sabem fazer mais dinheiro. Elas não olham para economizar num cafezinho ou economizar no jantar. Elas têm uma mentalidade que olham quais são os investimentos que têm retorno sobre investimento. ROI. Exemplo, você não precisa ficar economizando um cafezinho ou em roupa, se isso vai trazer um resultado tangível para você. Eu lembro que quando a gente estava começando nesse pensamento, a gente sempre ia em São Paulo nos melhores cafés, as melhores cafeterias. Por quê? Porque isso gerava na mente do nosso público, um status, mostrava ali que a gente estava em movimento e com um simples café, que eu estou falando aqui que um café, você não vai gastar R$300 num café, mas às vezes é uma diferença tão minúscula que a sua mente ela prefere economizar do que fazer mais dinheiro. Então, se o que você gasta hoje gera ROI para você, de fato, mostrar para a minha audiência que eu estava indo para os melhores cafés, melhores restaurantes, estava fazendo algum tipo de viagem, mesmo que uma viagem muito mais econômica, pelo simples fato de eu estar mostrando ali a minha vivência, com isso eu conectava mais com o meu público e a partir disso eu fazia mais dinheiro. Então aquilo que eu fazia me gerava ROI. É a mesma coisa de você ter que ter um equipamento.
né? Hoje eu invisto super alto em equipamentos, mas quando não tinha condições, né, eu tentava fazer o melhor com aquilo que eu tinha. Mas o pensamento sempre não é economizar em coisas bestas, mas você conseguir fazer mais dinheiro. Quais são as habilidades que você tem hoje que você pode construir algo que gere mais dinheiro para você? Não é sobre trabalhar mais, é sobre construir novas fontes de lucro, novas fontes de receita para poder fazer mais dinheiro. A maioria das pessoas, elas veem dinheiro como o fim das coisas. Por isso que você trabalha e você não consegue ter dinheiro. Por isso que você gasta, vê a fatura do cartão e você não tem dinheiro no final. Mas quando você entende que o dinheiro é motor, que o dinheiro é semente, que você semeia, né, você planta e você colhe isso como retorno, você muda a sua mentalidade para justamente conseguir alcançar muito mais coisas, muito mais frutos do seu trabalho, sem precisar ficar numa mesquinharia. Quanto mais você é mesquinho, quanto mais você, lá no Nordeste, lá em Recife, a gente chama de pirangueiro, quanto mais você é seguro ali, você não consegue transbordar. Você tem um problema profundo em relação do dinheiro. E isso ativa muito a escassez. Você tem que transformar a escassez em automerecimento. A falta de merecimento e essa escassez que você vive acaba gerando muito impacto na sua empresa, no seu negócio, na sua vida. Por isso que você não consegue prosperar mais, porque você vê o dinheiro somente como um fim. Mas o dinheiro é meio para que ele seja multiplicado, alcance mais pessoas e isso traga um retorno muito poderoso para você. Outra coisa que eu aprendi com milionários foi sobre o investimento em si. Todos os milionários, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheci, elas sempre investem em treinamentos, mentorias, masterminds. Ela sempre está investindo em si mesmo. Porque sabe qual é o maior ativo? É você. Você é o maior ativo que você pode ter para construir a sua própria riqueza. O ativo da sua marca pessoal, o ativo do seu posicionamento, o ativo do seu nome é o que vai gerar mais resultado para o seu negócio. Muito mais do que uma ferramenta, do que uma máquina, do que um produto. Mais do que uma estrutura física. É sobre o que você contém. Então, conteúdo é o que você contém. E esse é o maior ativo que você tem, é quando você investe em si. Então, às vezes eu via, né, meus amigos investindo 50 mil, 80 mil, 150 mil, 200 mil em grupos de mastermind e eu não entendia. Eu falava, caramba, qual vai ser o dia ou quando que eu vou ter também esse poder aquisitivo para poder investir nesses grupos, né, de networking, de negócios. E eu aprendi que quanto mais eles investiam, mais eles tinham resultado. Isso era incrível. Quando você empreende sozinho, você pode até ter resultado. Mas quando você começa a entrar em grupos mais seletos, quando você recebe um acompanhamento e está entre pessoas que têm aquele resultado que você quer, você expande muito. Você consegue construir algo muito mais lucrativo, milionário, e você vai perceber que rico só anda com rico. O rico, ele não quer andar com pessoas que não têm resultado. O rico, ele quer andar com pessoas que ele possa aprender cada vez mais, pessoas que estão num nível sempre maior, e vem essa fome de buscar pessoas que já ultrapassaram aqueles desafios e eles querem cada vez mais aprender com essas pessoas. É por isso que um dos conselhos que eu vou trazer para você aqui e que eu aprendi na minha vida inteira convivendo com essas pessoas é: seja o menor da mesa sempre. Eu vejo muitas pessoas cometendo o erro que é chegar em locais, né, em grupos, networking, com o ego lá em cima, falando o que faz, que acontece, tem uma arrogância que não é positiva. E eu sempre me portei como a pessoa que é a menor da mesa. Ser a pessoa menor da mesa, eu acho que eu aprendi isso lendo os princípios da Bíblia. É ter uma mente e um coração ensinável. Né? Eu estou ali para poder aprender, eu estou ali para estar buscando, para poder estar ouvindo. Quando for meu momento de contribuir, eu contribuo. Mas quando tiver um momento de aprender, um momento em que as pessoas estão cercando ali de estratégias, de momentos ali de crescimento, eu paro, eu ouço, eu aprendo, eu aplico. Quando você é o menor da mesa, você consegue corresponder ali um coração, uma mente totalmente orientado para ser ensinado. E isso gera muito resultado para quem quer crescer, para quem quer gerar
um resultado na vida. E eu falo isso porque hoje eu já paguei... Cara, eu acho que eu já perdi as contas, mas já paguei, talvez nesses anos inteiros aí, mais de 500 mil reais em grupos, né? E ainda é pouco. Eu quero pagar 1 milhão, né? Eu quero entrar em outros grupos. Então, cada fase do seu negócio, você vai participando de grupos diferentes, grupos que te puxem para cima. Se você está no nível de entrar num grupo desses, eu quero te convidar a conhecer o meu grupo, que é um grupo avançado para empresários, founders que querem escalar os seus negócios com produtos e serviços premium, com a nossa ajuda, para que você consiga chegar aos 7 dígitos e aos múltiplos 7 dígitos, ou seja, fazer múltiplos milhões todos os anos com a nossa ajuda, principalmente com produtos high ticket. Se você quiser conhecer mais sobre o programa Elevation, é só clicar aqui no link da descrição e você tem todos os detalhes. Agende o seu diagnóstico e esteja com a gente nesse grupo seleto para você escalar o seu negócio junto com a gente, junto com a Mentory, para você ter um negócio altamente sustentável e lucrativo e previsível na sua vida. E aí vem um conselho que foi uma das coisas que mais destravou a minha vida. Eu sei que cada conselho é muito bom aqui, mas esse conselho é sobre não vender o seu tempo. Rico de verdade não vende o seu tempo. Quem vende o seu tempo, a sua hora, vai continuar sendo pobre. O rico de verdade, ele constrói sistemas, ele constrói estruturas, formatos de modelo de negócio que não dependam somente de você e nem da sua hora. Então você vai começar a pensar em produtos, em serviços, em modelos de negócio que não dependam que você venda a sua hora. Todo mundo tem 24 horas, então se o seu negócio depende somente das suas 24 horas ou 8 ou 10 horas que você está ativo, está acordado, isso é um problema, porque você não vai conseguir chegar num ápice financeiro dependendo desse slot de tempo que você tem. Quando você cria um negócio escalável, por exemplo, eu tenho um negócio escalável que não depende da minha hora. Então eu vendo treinamentos, mentorias, consultorias, programas de aceleração e de implementação que não dependem de mim 100%. Então eu consigo trabalhar muito bem o meu faturamento, faturar muito alto, múltiplos milhões todos os anos, sem ficar dependendo de vender a minha hora. Tem um hack muito legal que eu aprendi também com os ricos, que é justamente investir num bom relógio, né? Isso aqui é uma dica extra aí para você. Esse aqui é um Cartier Santos, não sei se vai dar para ver aí, mas é um relógio que eu comprei para toda vez que eu olhar para ele, ele vai me lembrar o quanto a minha hora é muito cara e o quanto eu não posso pensar em modelos de negócio que dependam da minha hora. Sempre modelos de negócio escaláveis. Então fico com exercício para você aí. Você não precisa comprar necessariamente agora um Cartier ou um Rolex, mas começa aí comprando um relógio de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais aí, um Tag Heuer. Foi por onde eu comecei e você vai começar a entender que vai pesar muito mais aí a sua hora quando você tiver um relógio desse. A última lição para poder falar com você aqui é sobre focar o seu dinheiro e multiplicá-lo, né? Focar no que importa. A grande maioria das pessoas que você vê pela internet, elas recebem um dinheirinho a mais ali e elas começam a torrar o seu dinheiro. Elas não veem o dinheiro como um multiplicador, mas sim o dinheiro como algo que serve para gerar uma aprovação pessoal para os outros. Quantas pessoas você vê por aí ostentando carros, mansões, viagens ultra luxuosas? E eu não sou contra a você comprar um baita de um carro, se você quiser comprar uma Porsche, uma Ferrari, comprar um baita de um relógio ou fazer uma viagem para Maldivas, o problema não está aqui. O problema é quando você olha para o dinheiro e você usa esse dinheiro somente para ostentar, para que possa gerar uma certa aprovação da sua vida para com o outro. A palavra ostentar significa basicamente você dar holofote àquilo que não é realidade, aquilo que não é a tua essência. Então, se você for ver, eu já viajei 18 países, eu morava numa mansão em Alphaville, eu tinha um baita carro, um BMW 320i, novo, zero, meu primeiro carro zero da vida, mas eu nunca fui de ostentar, sabe? Eu sempre fui de viver o momento. E eu acho que é uma grande diferença nisso, porque quando você vive o momento das suas conquistas, é uma conquista para você e não para os outros. Algumas pessoas usam isso para poder vender mais. E você vai ver agora que, por exemplo, eu já tive talvez um lapso de querer mostrar alguma coisa ou provar alguma coisa porque a gente está na internet, mas depois eu aprendi que, sabe, rico de verdade ele não precisa ostentar bens materiais com seu dinheiro. Pelo contrário, pessoas ricas, vocês vão ver que eles não andam com
estampados de marca de luxo, sabe? Aqueles outdoors ambulantes. Eles não andam por aí mostrando, né, e se exibindo de forma exuberante. Eles são sempre precisos, tem um quiet luxury ali envolvido, ou seja, um luxo que é quieto, onde a tua presença, o teu conhecimento, o teu repertório vai muito mais além. E uma coisa que a gente está vivendo agora, a partir de 2025, é justamente trazer um ponto de riqueza que é muito maior do que qualquer outro bem material. É claro, é maravilhoso você ter um carro, ter uma casa, você fazer várias viagens. Eu viajo o mundo inteiro com o meu negócio, mas sabe o que é minha maior riqueza, além da minha família? É ter liberdade. E você vai ver que tem alguns ricos que não têm liberdade. Eles criaram para si uma masmorra com o seu negócio. Hoje eu posso ter a liberdade de trabalhar a hora que eu quiser, trabalhar de onde eu quiser. Se eu decidir um dia não trabalhar, eu posso ter essa liberdade. Se eu quiser trabalhar amanhã em Dubai, ou depois de amanhã em Londres, ou talvez pegar um avião para a China, eu posso fazer isso. Eu construí um modelo de negócio que se adapte à minha vida, os meus desejos e aquilo que me faz feliz, que é a liberdade. Então, quando você tem um modelo de negócio assim, você pode ter certeza que essa é uma das maiores riquezas que você poderia ter. Um negócio que gera liberdade e que gera escala. Mais uma vez eu vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer a Elevation, que é o nosso programa de aceleração que patrocina esse vídeo. Esse vídeo é para você entender que a sua riqueza está em montar um modelo de negócio que respeite a sua personalidade, o seu jeito de viver, aquilo que você quer usufruir, com muito dinheiro, com muita paz, com muito lucro, abençoando a vida de outras pessoas através da tua mensagem de impacto. Então, link tá na descrição para você conhecer mais todos os detalhes de como a gente pode acompanhar você de forma individualizada a nossa Elevation. Por fim, você não precisa provar nada para ninguém, você precisa, de fato, ter uma vida que você consiga demonstrar muito da glória de Deus na sua vida, sendo grato por tudo que te aconteceu e pegar todos esses conselhos aqui que eu ouvi de várias pessoas que faturam múltiplos milhões para que você possa aplicar na sua vida. Começando pela sua mentalidade, trabalhando também o seu coração. Se o seu coração estiver inclinado para olhar para o dinheiro como um Deus, como um Senhor, você não vai ser feliz. Mas se o seu coração estiver inclinado para as coisas de Deus e você entender que dinheiro é semente para você plantar, tanto em você como nos outros, você vai ter muita prosperidade. Não deixe de se inscrever. Com todo esse conteúdo maravilhoso, eu quero muito que você clique no botão aqui abaixo para poder se inscrever no canal, deixe seu like. E se você puder, deixe um comentário aqui para eu poder entender e conhecer mais sobre você, seu negócio. Me fala aqui qual foi o conselho que mais gerou impacto na sua vida agora nesse momento. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá.